Esse samba da antiga que alegra a vida e não tem idade, desce pra cá pro asfalto e vem alegrar o povo da cidade. Salve simpatia! Hoje, a alegria de estarmos juntos mais uma vez. Que prazer, até em nível de autodescrição, já que nós estamos num momento inclusivo, com a participação do Vinícius, fazendo a descrição em Libras. Queremos contemplar também os nossos irmãos deficientes visuais. Então, para isso, eu informo a você que eu sou o Robson René, sou um homem negro, na casa dos 47 anos, mas conservadíssimo, quase um adolescente, e é muita alegria ter você nos acompanhando e fazendo parte dessa live tão significativa, tão especial, que marca esse momento para a gente de lançamento do nosso e-book Segredos do Morro. Essa experiência diferenciada de ter feito um texto simples, ter feito alguma coisa bastante tranquila. Este material ganhando volume, ganhando significado, sendo absorvido por pessoas, gerando discussões em vários ambientes, o que traz uma grande alegria para a gente. Em vários ambientes, tanto é que essa semana nos comunicamos com pessoas de formações diferentes, pessoas de interesses diferentes. Então, nossa live número 1, que já está no YouTube, ela foi com um profissional da educação. O doutor Diego Moreira trouxe para a gente uma percepção toda especial dos valores do morro, que trazem respeitabilidade, que trazem maior fluência no contato, a condição de se colocar no lugar do outro, a gentileza. Ontem nós tivemos um teólogo, o Walter Pinheiro. Foi um momento tão especial, conhecendo também um pouco como é que é a vivência e a fluência do morro em Minas, e deu para ver que o morro é um morro em qualquer lugar, as refeições conjuntas, e assim a gente vai abrindo um panorama, e aí a gente vai interagindo de uma maneira toda especial com este colorido no mundo acadêmico, com esse colorido no mundo teológico, e hoje é dia do colorido no mundo das artes. Estamos aguardando o nosso convidado, o Lito Atalaia. Eu tô com o meu coração, assim, bastante acelerado, porque lá bem antes da gente conhecer a igreja, a gente tinha essa presença já musical, e no mundo do samba tinha um lance de versar, que criava uns versos, tocava no pagode, fazia umas brincadeiras, o verso de primeira, verso de segunda. Aí a coisa evoluiu para os bailes da Chique Show, e aí a gente já teve uns outros movimentos. Aí um colega do colégio era irmão dos caras do DMN. Nossa, aí a gente já entrou em outro mundo já. Quando eu estava no curso de engenharia em Mogi, tinha um cara da minha sala que fez um baile em Mogi, levou os Racionais lá no Arujá. Aí já era década de 90. A gente vem evoluindo aí, acompanhando ao longo da história. Quando chegou no ano 2000, que eu já estava na transição para ser pastor, tinha deixado a engenharia, aí eu tinha uma loja que aí eu vendi um CD do Apocalipse 16, onde tinha a participação de um cara que depois, em 2002, eu comprei o CD dele. E está entre nós. Tô aqui te contando o panorama da história para dar tempo dele chegar. Será que ele chegou? Será que ele veio? Um artista Sony Music sempre tem um grau de dificuldade para chegar, mas chega. Eu acho que era um problema de direitos autorais. Eu vou falar com esse cara lá em Pindamonhangaba. Que é isso? Boa noite, Lito Atalaia. Ô, Lito, para não dizer que tem
alguma preferência, que eu trato as pessoas de forma diferente. Eu preciso fazer a mesma pergunta aqui, né? Afinal, você é um cara que, sim, cogitado, ganhou prêmios, assim, tem influência muito grande. O pessoal pode falar assim: não, mas esse cara não tem nada a ver com o morro, o que, que ele está fazendo aí? E aí eu preciso já começar perguntando: e aí, meu brother, você tem um histórico com o morro? Gente, será que é problema com a Sony? Será que são direitos autorais? O que será? Não sei. Aproveita enquanto o Lito chega, enquanto a gente vai organizando a parte tecnológica para dar uma boa noite para você que está conosco. Eu já quero destacar de maneira especial Tiago Grulha, alguém que é o responsável por essas sequências de lives com uma visão toda ampliada e me ajudando nas minhas limitações, dando caminhos. Tão legal, tão significativo. Fica aí um forte abraço para o Tiago Grulha, um irmão que com a sua jovialidade tem me ajudado aí nesse novo mundo. E fica o registro da minha gratidão. De volta conosco, Lito Atalaia. Boa noite, Lito. Gente, por que não querem deixar eu participar? Tá travando e tá caindo toda hora. Agora tá fluindo. Vai devagar, não balança a mesa. Para você está indo bem? Perfeito. Então vamos embora. As perguntas para mim estão chegando quando você... Mas se vocês estão me ouvindo bem... Estamos te ouvindo sim. Tá picotando um pouquinho, mas tá administrável. Eu sei que... Eu sou do tempo da televisão de válvula. Esse negócio vai aquecer. Daqui a pouco, quando aquecer, vai fluir. Vai dar tudo certo. Ô, Lito, eu tava perguntando para você, antes de cair, se esse lance de morro para você é um lance teórico ou se você teve uma vivência mesmo. Mas de repente você é o filho do Joaquim Barbosa, né, meu? Já nem sabe nada desse negócio de morro. Não, mas o João Barbosa, pelo que eu vejo, ouço, leio dele, ele é gueto, ele correu atrás, né, mano? Mas então tá todo mundo no mesmo barco. Hoje, né, mano? Pelo tipo de som que eu faço, pelo tipo de mensagem que eu tento levar, pelo tipo de pessoas que eu tento atingir ou cativar com aquilo que Deus, com a sua graça, me permitiu fazer, eu continuo tentando chegar nessas pessoas, tentar chegar no gueto, tentando chegar onde às vezes a informação demora mais para chegar, onde a comunicação tarda em chegar. Eu faço rap desde muito cedo, então desde muito cedo eu procuro conversar com as pessoas que estão às beiras, às margens, porque eu sempre achei que, eu sempre tive comigo que quando algo te incomoda, a ideia de Deus não deve ser te incomodar para que você reclame para que outros façam. Deve ser te incomodar para que você se levante e faça. E sempre me incomodou o lance de achar que algumas pessoas, para elas ia faltar a comunicação, ia faltar a informação. Então eu sempre falei, eu quero ser uma forma de fazer isso acontecer. E desde Legal, né? que eu faço o que faço, eu tento chegar nessas pessoas. Né? Tão legal, hein, Lito, essa coisa de incluir, né, de algumas situações que por motivos mil a gente acaba sendo privado, e principalmente essa questão da cultura, né? Você é um profissional das artes, teve já uma inserção no cinema, na plataforma Netflix, musical, multirrítmico, né? Não tem um preconceito com outros ritmos, e é tão legal isso e poder levar isso para outros grupos. Eu estou aqui tomando um chá que me permite até ajudar a posicionar você nessa live, né? Com esses problemas técnicos, a gente não conseguiu conversar. Para dizer para você que essa semana a gente está falando de coisas simples da vida, tipo chá, sabe? É um mato fervido com água, assim, coisas simples da vida, mas que a gente pode aproveitar e isso acaba entrelaçando com o evangelho, que é a simplicidade, que é a valorização do lugar que a gente está. E é tão legal, não com saudosismo, mas buscar algumas coisas simples que nos davam prazer, nos dão alegria. E falar do morro é falar disso.
de alguns valores até simples que foram perdidos. Tinha um cara no século III a.C., Epicteto, que falava sobre o prazer na vida, mas não um prazer desregrado, um prazer em que você tivesse um controle, um prazer em que você pudesse desfrutar da vida sem se enrolar, sem se comprometer e mais do que isso, sem ficar dependendo, porque se você dependesse de uma coisa maior, você ia perder todo o gosto do prazer com a ansiedade. Nossa sociedade acho que ficou muito cheia de ansiedade, de expectativa e acaba não tendo prazer nas coisas presentes, né? Em comer goiaba no quintal, em tomar banho de chuva, nas coisas simples da vida. Coisas simples da vida te encantam? Cara, pode parecer falsa modéstia, mas eu sou o cara que ama o simples, assim, eu por trabalhar com música, viajar e ir para muito lugar, eu normalmente sou o cara que chego no restaurante chique, pergunto se tem arroz, feijão e bife e ovo, tá ligado? E não é para dar um atestado de humildade, é porque eu gosto do simples e nunca vi motivo de me envergonhar disso. A gente na banda viaja, às vezes tem um amigo lá que é o baixista que eu brinco com ele. Eu falo, cara, na verdade a mistura da comida é o ovo, o resto é acompanhamento. Arroz, feijão e ovo eu tô comendo com mistura. Aí se você quiser pôr uma picanha, pôr uma carne, beleza. Se não quiser, irmão, o ovo ali tá resolvido. A gente brinca, às vezes tá comendo ali e fala, faltou a mistura, né? O pessoal olha e fala, pô, sem um ovo é difícil comer, né? Eu gosto do simples, cara. Eu sei que sim, agrada e acho isso legal pra caramba. Eu acho que se uma coisa é popular, se pegar fruta no cacho é popular, não deve ser porque é ruim, deve ser porque é bom. O Brown fala no fim de uma música dele, ele fala, às vezes eu acho que todo preto como eu queria um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando fruta no cacho. Eu acho que o simples não deve ser tão almejado por tanta gente se ele não é bom. E é bom, só que a gente aprendeu que o glamour faz valer a pena. E eu sou um cara que eu curto o simples demais. O meu escritório fica na frente de um metrô, então se eu vou pro centro da cidade, cara, eu acho um barato sentar no metrô e busão pro centro. E o Brulha, que é um amigo nosso, eu acho mal barato. O Brulha conhecido e tal, amava estar ali no trem, ler seus livros, postar sua... Eu amo o simples, cara. Eu acho que o simples vale muito a pena e tem um motivo para ele ser tão cativante, que é ele trazer a gente de volta para a gente lembrar que a gente não precisa de tanto. A gente pode ter o tanto, pode achar legal o tanto, mas a gente não precisa do tanto. O simples resolve a nossa vida de uma forma incrível. E no gueto você entende isso também. Você vê as pessoas sendo felizes com o simples, não contentadas, mas felizes, falando, mano, eu tô feliz de estar tranquilo aqui, estar sossegado na minha. Então eu realmente aprendi me ser feliz, não apenas me contentar, mas me ver com o básico. Eu acho que não há problema no básico. Você quer mais, você quer... Legal, mas eu não tenho problema nenhum em ficar no básico, no arroz, feijão e ovo ali, para mim é maravilhoso. Eu até errei, eu falei emoção, eu falei Epicteto, mas na verdade é o Epicuro, que é o cara que fala da simplicidade a partir de curtir aquilo que você tem. Isso. Se a picanha tá no prato, curte a picanha. Aí eu não peço ovo não, cara, de jeito nenhum. Aí eu vou curtir a picanha porque não é sempre. Agora esse lance, o Lito, de curtir, de aproveitar, eu acho que é uma coisa que tá mais ligada à infância, né? Eu acabei até escrevendo esse material e lembrando dos meus amigos de infância, tinha os irmãos gêmeos que a gente curtia muito, o Gui e o No, e a gente inventou um negócio chamado Grande Mamute. A gente catou uma porta de uma construção e fez um carrinho de rolemã gigante, sabe, cara? E a gente descia o morro naquele carrinho de rolemã que não tinha controle nenhum e acabava com as pernas tudo arranhada e ainda tomava umas chineladas da mãe por cima ainda. Era uma coisa louca descer a rua de carrinho de rolemã, a rua de terra ainda por cima do nosso Grande Mamute. Era sensacional. Um abraço pro meu amigo Gui. O No, infelizmente, faleceu ainda na nossa juventude. Mas parece que você andou descendo um barranco aí na sua juventude também, num outro meio de transporte. Tem uma história mais ou menos assim, não tem? Com menos rodas do que o Grande Mamute.
Parece que você desceu uma ladeira também num outro meio de transporte com menos rodas que o Grande Mamute, e isso aí trouxe marcas para você também. Tem uma história assim ou não? Ah! Você deve estar falando da minha marquita, da cicatriz. Mas foi, mano. Eu de bicicleta na quebrada, e um monte de gente pergunta. E é curioso, porque o pessoal acha que é algo muito. É uma história muito rebuscada, né, mano? Tipo, vê um cara ali com a cicatriz e fala, mano, aconteceu uma parada. E na igreja ainda, os pastores esperam que eu conte aquele testemunho fervoroso e Tomou uma tal. machadada, né, meu? Machadada, facada. Facada eu sempre perguntei. Pô, eu pensei que era uma facada. Eu falei, pastor, mas como é que tomou uma facada aqui? Com a serra de pão? Como é que tomou uma facada assim? Mas com o Baruch, quando eu tô viajando, é curioso que às vezes no jantar, na mesa, os pastores olham, nossa, mas você deve ter um testemunho. Aí ele fala, ei, pastor, isso é uma decepção. Ele vai contar pro senhor, eu peço até desculpa, o senhor vai se decepcionar. Aí o pastor olha, mas o que aconteceu? Fala, caiu de bicicleta. Aí ele, que decepção, né? Você não escutava mais dele, né? Mas foi um tombão de bicicleta. Eu peguei uma ladeirona perto de casa, o freio quebrou. E no final da ladeira, não lembro, me contam, porque eu lembro até o meio da ladeira só, era uma ladeira bem grande. E eu lembro só até o meio, de eu passar por um amigo meu e ele só fazer assim. E depois eu não lembro mais. E dizem que quando eu cheguei lá embaixo, eu tinha que virar, ela ficava uma rua reta, eu não tinha mais freio. E eu consegui virar para a esquerda, só que aí veio um caminhão. Aí, para escapar do caminhão, eu joguei a bicicleta para o lado para tentar subir na guia, talvez, e bati num carro. Aí eu entrei de cabeça no vidro do carro, foi onde eu fiz essa cicatriz gigante que abriu aqui a pele e tal. Quebrei um braço e fiquei 7 dias na UTI. Puxa vida. Foi punk. Pesado, hein? Foi 7 dias não, fiquei 2 dias na UTI e mais uns 5, 7 dias internado. Foi Entendi. 33 pontos. Não, mas a história é boa também, pô. Os caras querem um testemunho mais legal que isso. Foi uma preservação. Mas eu testemunho pra eles. Aí eu falo, eu termino de falar isso, ele fala, mesmo, caiu de bicicleta. Eu falo, mas pastor, peraí, uma bicicleta roubada, e eu tava indo assaltar um banco. E aí eu morri 3 vezes. O BOP tava atrás, né? Dou uma valorizada. Mas de verdade, já aconteceu, eu dar uma entrevista uma vez numa grande história gospel. E a gente preparando, e às vezes tem alguém que vem preparar o pessoal, pergunta, conversar com você, assim, naquela vez não teve. A moça, não, pode deixar que aqui eu toco de boa e tal. E aí, quando faltava 2 minutos, ela tipo meio que bateu uma pauta comigo, ela olhou, sei lá, você já se envolveu com drogas, essas coisas? Eu falei, não, nunca. Ela, mas você já se envolveu com coisas erradas antes de ir? Você não nasceu na igreja? Eu falei, não. Ela, então você já se envolveu com crime, essas coisas? Eu falei, não, também nunca. Essa cicatriz foi alguma... a bicicleta. Ela olhou pra minha cara assim e falou, meu, o que você tá fazendo aqui? Eu não tinha história. Ela olhava pra minha cara, então, aí eu falei, que eu vou embora? Eu não tenho nada disso pra te contar. Mas as pessoas realmente elas montam um teatro, né? Vê o cara com essa cicatriz. Não nasceu em berço evangélico, preto, cantando rap, fala, mano, esse daí. E aí ela falou, não, tô de boa. Não tenho nada pra te contar desse tipo, não. O pessoal espera porque, assim, uma história mirabolante. É a questão do estereótipo, né? Até um desses caras de stand-up esses dias falou, não, o cara, quando ele se identifica com o gueto, a primeira coisa que ele faz é fazer uma voz grave. Aí, mano, como é que tá? Aí, se você tem uma cicatriz, já valoriza a voz, né, cara? Você parece com o Anderson Silva, aí já sobe vários degraus ao mesmo tempo, né, meu? E é curioso, o pessoal fala muito que eu pareço com o Anderson Silva. Eu tenho 2 irmãos, mais velho e mais novo. Eu sou o menor em casa. O meu irmão mais novo é mais alto que eu e meu irmão mais novo malha. Ele é muito forte. O nome do meu mais novo é Anderson Vieira da Silva. Irmão, ele já deu... inevitável, né, meu? Uma vez ele tava... E ele parece comigo de rosto, só que ele é alto e forte. E uma vez ele estava no restaurante, e aí um rapaz chegou nele, não foi a primeira vez, já fizeram escolher outro lugar, e perguntou se ele era o Anderson Silva. Não, muita gente acha que é parecido, mas não tem nada a ver e tal. Beleza, o cara olhou, ficou desconfiado. Beleza.
Na hora dele pagar a conta, ele deu o cartão pro cara. O cara deu Aí não teve jeito, né? chamou ele de canto e falou: dá autógrafo só pra mim, que eu não vou alastrar pra ninguém, não. Dá autógrafo. Ele olhou e falou: mano, como é que eu ia explicar pro cara? Que eu pareço, tem o nome. Ele falou: não, eu dei autógrafo pro cara e fui embora. Não tinha como explicar. Mas ele parece muito mais do que eu. E o meu mais velho, o meu irmão mais velho também. Meu irmão mais velho disse que uma vez estava no ônibus, o cara olhou pra ele e falou: mano, eu tenho certeza que é o Anderson Silva. Eu só não vou falar que você é porque você tá aqui no ônibus, cara. O Anderson Silva não ia estar no ônibus. Mas eu tenho certeza. Sensacional. Você sabe que na década de 90 eu estudava engenharia e nós éramos poucos negros na sala, né? E éramos 3, na verdade. E um deles era o Denilson, cara sensacional, cara brilhante. E a gente colocou o apelido dele de Amaral. E porque ele imitava igualzinho o jogador, o Amaral, que tinha um olho caído e tal. E aí ele fez uma viagem com a namorada pro Nordeste, cara, e atendeu o telefone e daquela briga. O Amaral de São Paulo. O cara pegou o contexto e entendeu que era o Amaral do São Paulo. Aí no outro dia tinha Mercedes na porta, o pessoal queria levar ele para almoçar. E diferente do seu irmão, ele se valeu de alguns benefícios. O Lito, você falou da cicatriz. Uma coisa que eu lembrei do tempo do Morro é que o Morro era um negócio sensacional em expressão de fé, né? Tinha a dona Joana que benzia e a gente dava umas topadas, ia lá. Eu tinha um negócio, cara, quando eu fazia um corte, nascia umas bolinhas, saía água. O pessoal chamava de cobreiro. Não sei se você já ouviu essa expressão, cobreiro. E ia lá, a dona Joana benzia. Depois a dona Joana se converteu na Deus é Amor. Você ficou aí ela tinha umas velas, tinha umas paradas em casa. Mas aí ela se converteu, aí ela ficou tipo um benzimento repaginado, que ela se converteu na Deus é Amor. Mas assim, tinha muita gente com expressões de fé diferentes no Morro. E você já deu uma prévia pra gente aqui que você não nasceu numa família evangélica. Sua entrada, sua conversão foi posterior. Quais são suas experiências de fé nesse período mais do subúrbio, mais ligado às pessoas simples? O que você tem aí no seu arsenal? Cara, tinha eu lembro da benzedeira lá, que fazia essas paradas, coisa. Eu lembro que uma vez eu caí, eu gosto de cicatriz, eu tenho essa. Eu tenho uma grandona aqui no braço, que é do mesmo acidente, eu quebrei o braço e cortou aqui também. E tem uma no peito, aqui, que é de uma vez que eu caí de peito num prego, brincando na rua e tal. E minha mãe tinha um lance que quando acontecia alguma coisa mais séria, você ia tomar um remédio, ia fazer o tratamento, mas tinha aqui na benzedeira. Eu lembro que caí, só para garantir, né? O prego e rasgou, o prego estava enferrujado. Eu lembro que na hora que me levantaram, os meninos falaram: ih, o prego estava enferrujado. A primeira coisa que eu pensei, eu falei: ah, minha mãe vai querer me levar na benzedeira. Eu falei, eu não gostava de ir, tá ligado? Eu não pensei no remédio, eu não pensei se aquilo ia me fazer mal. Eu já pensei, falei, vou ter que ir na benzedeira, mano. E eu não curti. Não, mas é melhor que injeção antitetânica, pô. Então, tudo pra mim tava valendo. Eu podia tomar 5 benzetacil, mas meu pensamento já foi, vou ter que ir na benzedeira. Ai, meu Deus do céu. E eu não curtia porque tinha umas velas, era uma coisa que eu não achava normal e tal. Mas quando eu me converti, cara, um amigo pastor meu falou: cara, você acha que você sempre falou a real para Deus do que você acha, e acho que por isso que Deus em muita coisa conversa com você. Eu lembro que a mãe, ela e tinha um lance da e ia de casa em casa. Aí um belo dia eu tava brincando na rua e minha mãe passou e falou: vem para casa que você tem que levar a santa para mim. E eu olhei para ela e como eu queria jogar bola e tal, eu não queria ir, enrolando, até que ela me chamou de novo. Aí eu tava no meio do jogo, não queria parar. Aí cheguei em casa bravão, né? Aí ela, você tem que levar a santa lá para mim. Eu olhei para a cara dela e falei: se ela é santa, por que ela não vai andando? Mano, primeiro foi o tapão na boca, né? O mínimo, né? Mas eu falei de bate-pronto sem pensar, porque eu queria jogar bola.
Só que quando eu tava levando, eu comecei a eu falei, cara, mas na real, poxa, não faz sentido, porque eu não sou santo e ando. Não tem muito sentido isso aqui. E lembro que os meus questionamentos sobre fé começaram com coisas simples assim. Um tempo depois, quando eu estava fazendo minha primeira comunhão ali na igreja católica, um amigo nosso, e que ali saiu do semanas a conversa, preciso explicar para o que aconteceu. Ele saiu porque a família dele foi para outra religião e ele se converteu à religião evangélica e começou a contar para a gente. Cara, ela ficou uns 10 minutos contando e eu lembro claramente, assim, que eu conversei com um amigo meu no dia seguinte e eu falei, cara, ela fez um velório do menino, porque ela praticamente falou que o cara morreu. Porque infelizmente, nem tudo na vida a gente controla, e a família dele estava sendo influente. E foi falando, eu falei, cara, parecia que o cara tinha morrido. Eu falei, ela fez um velório do cara ali. E isso me gerou questionamento. Eu comecei a olhar e falar, cara, será que questionar é tão estranho assim? E eu tinha, como todos os amigos naquele... Deu uma cortadinha, perdemos um pedaço. Se você continua na live do lançamento dos Segredos do Morro, batendo papo, trocando ideia, conhecendo histórias, conhecendo homônimos e gente que entrou no lugar de personalidades. É um momento muito gostoso e você possivelmente está percebendo que nesse bate-papo de duas pessoas que não se conhecem, as coisas vão fluindo, as risadas vão aparecendo e é produtivo para todos nós, porque os valores, talvez até se você é de um contexto evangélico, se você está antenado, você vai pegando valores. Pô, mas não tem versículo? O cara não vai abrir a Bíblia? Então, mas a gente está falando, os versículos estão dissolvidos. As questões, elas permeiam a conversa e enriquecem a conversa e vão sinalizando também o cuidado de Deus, vão sinalizando também Deus escrevendo a nossa história, vão sinalizando, inclusive, valores que já vinham inscritos no coração, como o Lito compartilhou com a gente. Assim, ele não citou Isaías, mas já estava gravado no coração dele e já era algo que um livro chamado Fator Melquisedeque fala de algumas culturas que não têm Cristo, mas elas têm toda uma prefiguração para se absorver Cristo. E Lito está contando essa experiência para nós da infância, e ele voltou, e ele vai continuar falando com a gente, e falar para você que esse nosso bate-papo, que traz valores preciosos, muitos deles, ou todos eles, impossíveis de serem ensinados num curso acadêmico, seja presencial ou seja EAD. Como é que a gente vai ensinar gentileza? Como é que a gente vai ensinar empatia? Como a gente vai ensinar valores ligados ao trato com a outra pessoa, virtudes éticas? E essas virtudes, elas não foram aprendidas nos bancos universitários, elas foram vivenciadas. Às vezes com uma mãe brava, às vezes com os amigos, protegendo os amigos e interagindo nas atividades. E, enfim, totalmente experimentado e filtrado. Eu olhei em volta, e você deve ter olhado também, né? Você deve ter visto, esses dias numa cidadezinha, um assessor saiu na porrada com um vereador. Nossa, gente, como tá pobre o nosso mundo, hein? Pobre de argumentos, pobre de postura, as pessoas com as palavras de baixo calão, as pessoas que agridem, que atacam, uma incapacidade de diálogo. E aí acendeu essa luz na minha mente. Falei, essas coisas lá no morro, quando tinha velório no morro, a gente não errava nisso. A gente saía para procurar baile, entrava nas casas que tinha uma festa, um noivado, um batizado, seja o que fosse, tinha uma festa lá, tinha uma batatinha curtida. Sabe o que é batatinha curtida?
A gente estava lá e ninguém nunca colocou a gente para fora. Os caras hoje conseguem ser desconvidado. Eu nem conhecia essa expressão. Um político ser desconvidado de uma cidade, não vem aqui, não vou fazer homenagem para você, não. Negócio estranho. Que aí acendeu essa luz. Falei, então, qualquer garoto do morro não erraria nisso. Qualquer garoto do morro tiraria essa questão de letra. Como é que será que a gente faz para destacar esses valores? E aí foi que eu relacionei lá 10 valores, os segredos do morro, que eu queria que você conhecesse. Até a meia-noite de hoje você entra lá no site www.robsonrené.com.br e baixa o PDF para você conhecer esses 10 valores, esses 10 segredos do morro. E aí depois você me diz se eles conversam com o evangelho, se eles são aplicáveis, se com esses segredos do morro dá para uma pessoa simples se tornar estadista. E aí você compartilha comigo, vai ser muito legal. Depois o PDF vai estar lá no site. O livro, o e-book vai estar no site, só que vai ter um valorzinho simbólico que parte dele vai para a CUFA, para a Central Única das Favelas, dentro do contrato que a administradora da empresa que comercializa tem. Estamos aí com o Lito de volta, agora com som, agora sim. Ouvindo? Sim, agora sim, Lito. Travar para mim também. Legal, legal. Boa noite. Nós estamos no ar ao vivo, tá? Isso não é uma gravação, então a gente vai ajustando. Onde eu parei? Qual foi a última parada que eu falei? Então, a gente estava conversando sobre essa religiosidade bem variada no morro, né? Tem a pessoa que benze, tem o católico. A vizinha da minha casa era da Xexinoe, de tarde ela ficava nome horror e gay. Aí todo mundo respeitava todo mundo convivia com o diferente. E tem um lance também dos ritmos diferentes no morro, né? Que a gente tinha aquele lance da Chique Show, de Jorge Ben, e é das mais espraiava bem. Parece que a gente ficou um pouco chato, um pouco partidarista de algumas coisas. Como é que é isso, Lito? Você é um cara do rap, mas você está restrito ao rap ou você convive bem com outros instrumentos e outras musicalidades? Então, isso tem até a ver com o que eu estava falando. Quando eu reparei que os caras do que a gente tinha na igreja, que eu estava tentando falar que tinha o cara que andava de calça jeans e chinelo, ou de calça social e chinelo, eu falava, esse cara é o crente. E eu comecei a ver que esse cara era legal também. E eu comecei a andar com todo mundo e entender que todo mundo tem seu a benzedeira, o pessoal da igreja católica que eu era, e os caras, os crentes que eu estava andando, eu via que todo mundo tinha seu valor, todo mundo tinha sua experiência, todo mundo tinha algo para passar, e que o legal era eu tentar entender todo mundo, tentar olhar para todo mundo e ver todo mundo com valor. Quando eu fui crescendo e comecei a entender que cada um tem sua vivência, cada um vem de um lugar, cada um tem sua bagagem, eu comecei a tentar aproveitar disso, tentar enxergar isso, que é o que eu acho que eu trouxe para o meu rap, tá ligado? Quando legal. Eu sempre olhava para os outros estilos de música, para os outros caras da quebrada, tem a galera que curte futebol, tem a galera que curte ficar ali no bar, tem um jogo, e eu comecei a ver que todo mundo tinha seu valor, todo mundo dentro do seu universo tinha seu valor, tinha o seu quê para apresentar, e eu tentei trazer isso para minha música, o lance de cantar com todo mundo, de ouvir todo mundo. Quando eu comecei a cantar rap, eu ia nas rádios de rap, os caras perguntavam, fala aí, o que você tá ouvindo, o que você gosta de ouvir? Eu falava, pô, mano, eu gosto do disco novo da Cassiane. Os caras olhavam pra minha cara e falavam, não. Eu falava, cara, eu procuro valor em tudo. Eu vou ouvir o rap, eu vou ouvir a Cassiane. Estava falando com um amigo meu do sul agora do país, e ele estava falando do TCC dele, onde ele está falando sobre o cara que vem para a igreja e
e às vezes abre mão de toda a sua cultura, porque ele entende que a sua cultura não cabe na igreja, ou que ele precisa fazer isso. A gente está falando sobre o quanto a riqueza em tudo e em todo mundo. Hoje, se eu tivesse sentado com aquela benzedeira, eu ia trocar ideia para perguntar aonde ela aprendeu aquelas paradas, como que ela aprendeu, o que o vô dela falou para ela, o que a avó dela falou para ela. Eu entendi que iam jogar uma bola no fim de semana, era o único tempo que eles tinham. E eles falavam, esse tempo não é pela bola, é para sentar e bater um papo com os caras que cresceram comigo e que eu não vejo há anos. Então, se eu não vim aqui no fim de semana e trocar uma ideia com eles, eu não vou ter esse tempo mais. Eu vou romper esse vínculo. E foi ali que eu aprendi que o vínculo antigo vale muito. Hoje, eu sou um cara que, para mim, eu não sei se você tem isso, eu trombar esses caras que cresceram comigo e sentar com eles e trocar uma ideia, hoje, para mim, tem muito valor. Tem muito valor para mim. Eu que canto, que estou na internet, tem gente que me conheceu ontem e manda mensagem, mano, eu gosto muito de você. Eu acho isso da hora. Mas para mim tem um peso muito grande o cara que me conhece desde os meus 10 anos de idade virar para mim quando me encontra e falar, mano, esse cara aqui é da hora. Para mim é outra parada. Que legal. Ô, Lito, a gente tá destacando assim alguns valores, né? E a gente acabou elencando uns valores do morro. E assim, na sua fala, se eu escutei errado, você me corrige. Eu acabei pensando que na sua fala tem a valorização do respeito, na sua fala tem a valorização da humildade, na sua fala tem a valorização do equilíbrio. São valores assim que nossas mães, nossas avós traziam dentro dessa nossa proposta, né, de vida simples, mas que impacta, que marca a vida de outras pessoas, né? Eu escutei direito, é por aí? Que é o que eu tentei, que eu estava tentando. Por isso que quando caiu, eu ainda fiquei preocupado. Falei, o pessoal vai achar que eu estava falando mal de tudo. E na verdade era o contrário. Eu aprendi que em tudo há o que se pensar e falar, mano, isso aqui é legal. Hoje eu me converti, eu sou evangélico, mas dentro do que eu vivo, dentro da minha experiência, na minha bagagem, eu tenho erros. Eu trago comigo meus erros, minhas falhas, minhas limitações. E às vezes a gente acha que as falhas, as limitações, os erros estão no quintal do outro, não, na religião do outro, é na benzedeira, não. E eu descobri que a benzedeira tinha seu valor, eu descobri que o cara crente da rua que andava de calça jeans e chinelo tinha o seu valor, eu descobri que os caras que iam jogar uma bola têm o seu valor, o cara que fica no bar, que não acredita no que eu acredito, mas ele tem seu valor. Eu aprendi que aquele todo gera um mar de conhecimento e, sobretudo, mano, de gente que quer aprender, gente que quer entender. Sensacional. Eu acho lindo quando você passa em quebradas e eu vejo aquelas igrejas pequenininhas que sempre que você passa ali no culto, tem 4 ou 5 pessoas. E eu falo, mano, você já parou para pensar no tamanho da fé dessa pessoa que se reúne com mais 3, 4 e tem certeza que o rei do universo está ouvindo ela ali dentro? Eu acho isso lindo, cara. Eu falo, mano, isso não é só poético, porque isso é verdade. Essa pessoa crê nisso e eu creio junto com ela. E às vezes eu preciso de uma igreja grande, preciso de público, preciso de iluminação. Aquela mulher não, mano. Ela ajoelha ali naquelas 4 cadeiras de plástico e ela tem que o rei do universo está falando para ela ali dentro. Falo, nessa simplicidade que a gente está destacando, né? E você vê que essa fala, eu não sei, eu posso estar enganado, estou começando agora nesse negócio, né? Mas parece que alguém falou alguma coisa ligada a avaliar tudo e reter o que é bom. Acho que talvez você já deve ter lido isso em algum lugar, né? Pois, o Cortella fala muito isso, deve ser dele. Ô Lito, você curta o seu senso de humor. Ô Lito, eu tô pensando aqui uma coisa, cara, que é assim, né? O rap tem uma nobreza. Antes de eu fazer a minha colocação, deixa eu mandar um abraço pro Silvio Moreira, que eu citei aqui, que era o meu parceiro de Grande Mamute, descendo a ladeira. Ele colocou um comentário que tá aqui com a gente. Silvio Moreira, Deus abençoe ricamente. Um abração pro meu amigo. Mas o que eu ia colocar, o Lito, você falou alguma coisa e eu te cortei.
Não, pode seguir, pode seguir. Eu ia falar para você sobre a minha admiração com relação ao rap, que o rap ele é envolvido por pessoas que têm um grande volume de leitura, né? Você mesmo é um cara autodidata num segundo idioma, e esses dias eu assisti uma entrevista do Emicida, ele citando vários livros, o meu contato com Malcolm X, e até mesmo antes de ser cristão, antes de ser pastor, com o Dr. King, veio dessa musicalidade de um pessoal que lê. Mas, ao mesmo tempo, é um pessoal que retrata as coisas do cotidiano. Né? E é tão legal isso que, assim, a modernidade ela é marcada por essas tensões entre os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas achavam que as ideias elas nascem a partir daquilo que a gente conhece com a mente. E os empiristas falavam, não, não tem nada a ver. O que a gente conhece com a experiência, pisando no barro. Não tem nada de ideia, tem a ver com os 5 sentidos. E aí o rap vem e faz esse casamento, né? Entre conhecimento, entre citar Steve Biko, entre citar vários nomes e falar do dia a dia, falar do ônibus lotado, falar de algumas descrições, tipo Gog, né? Tava em cima do trem, fazendo essas descrições. Como é que funciona esse casamento? Cara, eu acho que a associação, no caso do rap, principalmente, eu falo para as pessoas que essa quando eu descubro a rima. E eu achava a poesia bonita, eu acho que tocar um instrumento afinado é maravilhoso, mas quando eu descobri que você vira com uma criança e fala que Ana rima com cana, com banana e com pijama, ela ri. E essa simplicidade da poesia que conversa com todo mundo foi o que me cativou. Porque quando a pessoa faz uma associação e aquilo diz algo dentro dela, você consegue se conectar com essa pessoa. A gente não está falando mais de network, a gente está falando de conexão. E eu entendo que alguns personagens que o rap procurou trazer para o gueto, para a favela, eles geraram essa identificação. Quando você fala do Bico, dos Panteras Negras, quando você chega para o cara no gueto e fala, mano, o Martin Luther King, ele fez uma parada lá, eu fiz um som no passado chamado Alabama, que eu queria muito falar disso. E quando você fala, mano, ele fez uma parada que antigamente os negros não podiam sentar no busão. Então teve uma mulher chamada Rosa Parks que ela não quis levantar um branco, porque naquela época os brancos tinham que sentar. E aí ela estava no busão. Quando você começa a falar do busão, a pessoa liga a mente e fala, eu estou entendendo do que você está falando. Entendeu? E eu entendo que o rap tentou fazer essas histórias grandiosas serem traduzidas para falar, mano, a gente está falando da sua realidade. É a sua vida. Essas pessoas que a gente fala que lutaram, que batalharam, elas elas viveram uma vida igual a sua, tiveram uma luta. E a gente consegue trazer as pessoas que a luta é a mesma. Quando a gente traz ou exemplo de um outro caso, a gente está só tentando dizer, é a mesma luta, a gente está fazendo a mesma parada. Hoje, quando os caras tentam falar, mano, lá em Israel, o que Jesus viveu, ele era o cara humilde, ele era o cara que andava com 12 camaradas e ele não tinha dinheiro, e muita gente não acreditava nele porque ele não tinha dinheiro, porque ele não era importante, porque ele não andava com os ricos. Você está entendendo o que é sua vida? E aí o cara fala, mano, é isso aí, eu estudo ali, ninguém me dá moral, ninguém acha que eu posso chegar longe, todo mundo... E você tenta trazer isso para a pessoa, traduzir ela e gerar essa... eu não digo nem que é gerar a identificação, porque ela já existe, mas fazer a pessoa identificar que é igual. Fala, mano, é essa a sua vida. O que aconteceu há 2.000 anos atrás tem a ver com o que aconteceu na década de 40, que tem a ver com o que aconteceu na década de 70, que é isso que você está vivendo hoje. Então, para mim, o rap ele funciona como uma forma de juntar isso e falar para a pessoa, você está vendo a sua vida? Você está vendo que é o que você vive todo dia? Eu acho que o rap consegue fazer isso. Magnífico, magnífico porque realmente faz a remoção de barreira de comunicação, né? Sai todo o ruído, toda fala de tal maneira que a pessoa entende. E quem colocou mais ou menos esse espírito que está no rap foi o movimento que tentou falar, ó, não é somente
não é só sentido. Vamos juntar esse negócio aqui. Um cara chamado Immanuel Kant, o criticismo, fez esse casamento, que tem coisas a priori, tem coisas a posteriori. E aí a gente vai unindo tudo. Ô Lito, você tem filhos? Tenho 3 filhas. 3 filhas? Filhas Pai de meninas? É muito legal ser pai de meninas, né? O Vinícius, que está nos interpretando aqui, ele não pode falar, porque a gente perdeu de bater um papo, mas ele é pai de menina também. E eu também tenho a Sofia, que tem 10 anos. É muito legal ser pai de menina, né? Muito legal. E eu tenho o Nicolas também, que faz uns ritmos, faz uns boom bap, uns negócios lá que eu não sei falar o nome. Ah, mas, Olito, eu não entendo desse movimento não, cara. Mas ele faz esses lances. Eu queria saber de você quais valores do morro que marcam você, dessas convivências, dessas experiências, aprendida com mãe, aprendida com vó, vivida com os camaradas. E qual delas você acha que suas filhas, pelo estilo de vida que levam hoje, podem estar privadas dessas experiências e você gostaria que elas tivessem? Quais desses valores você gostaria que elas tivessem? Cara, uma parada que quem cresceu no gueto teve obrigação de ter, e eu acho que hoje a galera está se perdendo, e eu falo muito com ela sobre isso, é o lance de você acreditar em você, né? Você de verdade saber que tem uma expressão que se usa muito que fala você e Deus é maioria. E eu acho que o lance de que quem cresceu desfavorecido, mano, é obrigado a acreditar em si. É você, o Tupac falava muito isso, All Eyes on Me. A ideia de, mano, é você contra o mundo. Não tem meio termo e você tem que confiar em você. Eu faço workshops, ia desde que a FEBEM chamava FEBEM e tinha uma parada chamada Gestão. E eu comecei a me identificar com aquela molecada e notei que, não vou dizer em todos, mas em 99% deles, eles não tinham essa parada de acreditar neles. E que, às vezes, o caminho que eles tinham escolhido era por eles acharem que, mano, ou é isso ou é nada, porque eu não tenho nada, eu não sou nada. E faltava esse lance de acreditar em si. E um dia, estudando umas paradas, eu me deparei com a história de um cara que eu pude conhecer e que eu vi que tinha muito a ver e que conversava com eles, que era a história do Cafu, da seleção brasileira. Que, entre vários fenomenais que ele tem uma que é que, quando ele foi fazer peneira para jogar no São Paulo, o Cafu, para você que está vendo e não sabia, o Cafu ele foi recusado 13 vezes na peneira. 13 vezes recusado. Puxa vida. Você tem noção? Você já viu o Cafu jogando bola? Você acha que o Cafu sabe jogar bola? Você acha que o Cafu entende alguma coisa de futebol? Então, esse Cafu, 13 vezes, pessoas que entendem de futebol, pessoas que sabem o que é futebol, 13 vezes olharam, 12 vezes olharam para ele e falaram: volta para casa que você não sabe jogar futebol. 12 vezes. Volta que você não sabe jogar futebol. Ele sabia ou ele não sabia jogar futebol? E aí eu troco ideia com esses moleques e falo para eles, sabe o que acontece? Por que eu comecei a contar essa história para eles? Eles começaram a falar para mim lá dentro que quando eles entram, no primeiro mês vai todo mundo visitar, no segundo vai uma galera e vai diminuindo. Chega ali no 6º mês, só tá indo a família. Do 7º mês para frente é o pai e a mãe. Aí eles falam, irmão, depois de um ano, é só a mãe que vem. É só a mãe. Ninguém acredita mais em você, ninguém acha mais que você pode ser recuperado. E há alguns, a mãe também para de ir. E aí eu comecei a contar essa história para ele. Falei, mano, você tem noção que quando esse cara foi fazer teste, a primeira vez que falaram não, todo mundo, não, Cafu, volta lá que vai dar certo. A segunda, a terceira. Eu falei, irmão, da quarta para frente, já estava assim. Você não acha que é melhor você fazer outra coisa? Você não acha que da quinta para frente, da sexta, aí eu falava para eles, aí ele estava igual vocês, só a mãe acreditava. Já estava aquela que, não, vai dar certo, e só a mãe falava, não, filhão, vai lá. Eu acho que da oitava para frente, nem a mãe mais. Só ele. Aí eu falo para eles, esse é o momento que vocês estão aqui dentro agora, que é o momento que eu acho que a maioria do gueto cresce. Mano, eu tenho um talento, eu sei escrever, eu sei trabalhar, eu sei mexer com internet, eu sei vender, eu sei... E ninguém acredita em você, porque você não tem faculdade, pelo prospecto da sua família, você não vai ter grana para pagar uma faculdade, você não vai ter grana para comprar uma casa, você não vai ter grana para sair daqui da quebrada. E aí é a hora que você, dentro de si, fala, mano, mas eu consigo.
que é essa hora que o Cafu, da 8ª pra frente, tava, eu sei que eu sei fazer isso. Aí na 13ª vez que ele chega lá, um cara olha pra ele e fala, mano, eu acho que você sabe jogar bola. Não é que ele sabia? Só que tinha um ponto onde dali pra frente, só ele acreditava nele e só ele sabia do que Deus colocou dentro dele, do talento que ele tinha, da capacidade que ele tinha. Quem cresceu no gueto é obrigado a acreditar nisso ou nada. Ou você acredita no que está dentro de você, no que você acha que você é capaz de fazer. E eu cresci parada fazendo rap e vendo que os outros não eram obrigados a acreditar em mim. Hoje, quando eu vou trocar ideia, dar entrevista, a maioria dos lugares, a primeira pergunta da molecada quando abre é, mano, o pessoal da sua igreja te apoia, te apoia. Eu falo, irmão, ninguém é obrigado a te apoiar, ninguém é obrigado a comprar o teu sonho. Porque os caras falam, não, mas eu tenho um sonho, a galera tem que me apoiar. Eu falo, irmão, ninguém tem que nada. Quem tem que apoiar? Legal. Se os virem que vale a pena querem te apoiar, golaço. Mas se não, você não pode ficar com raiva do mundo porque o mundo não comprou seu sonho. Você tem que correr, construir e ir atrás. Porque se você acredita, então Deus provavelmente acredita. Vai e faz. Então, eu sempre converso com as minhas filhas sobre o lance de, no mundo de hoje, você tem que ter like, você tem que ter seguidor, você tem que ter views. E eu falo para elas, não tem. Você não precisa disso. Eu fiz um rap no Paulo Vitor com essa parada que eu falo de Jesus. Eu falo, 12 seguidores era o que ele tinha. Sua rede social era menor que a minha, mas mudou o mundo. Note a qualidade desses seguidores, homens pecadores. A gente hoje tem a ideia de que a gente precisa, aquilo que a gente falou no começo, a falta da simplicidade. A gente precisa, eu falo sempre para as minhas filhas, divide o que você quer do que você precisa. Você quer ter seguidores, você quer ter curtidas, você quer ter pessoas que te apoiem, isso é lícito. Mas você não precisa. Você não precisa. E a gente cresceu com essa... Eu não preciso. Falando do rolemã, da bicicleta, de dar a volta no quarteirão. Eu não preciso do videogame. Eu quero ter um videogame mais caro, mas eu não preciso. Porque eu preciso dos meus amigos. Esse seu amigo que brincou com você lá e hoje está aqui falando mal de nós. Isso é legal. Isso é verdade. A internet não é verdade. A internet é um avatar que a gente criou, a gente brinca, mas você não precisa. Então, o que eu trouxe, o que eu trago para mim, que o gueto me ensinou é, mano, acredita em você, corre atrás, luta e constrói. E isso vem de quem não tem nada. O Emicida que você falou tem uma frase que eu acho muito louca que resume isso. Ele fala, se o Justus tivesse partido da onde a gente partiu, ele teria desistido. Uhum. Sensacional. Puxa, Lito, 1 hora passou voando. Foi sensacional a gente poder estar junto. Muito obrigado. Receba a minha gratidão. Quero dizer que você é uma simpatia. Justifica o meu bordão, que é salve simpatia. E encontrar com você foi um encontro alegrador. Trouxe um ganho para esse meu fim de noite. Muito obrigado. E está aberto para você se despedir aí do pessoal, mandar um abraço. De repente você está envolvido em algum projeto, quer divulgar também, fica à vontade. Robson, obrigado pelo convite, obrigado por me aceitar aqui nisso que você está fazendo, que é tão seu, tão valioso. Obrigado, Vinícius, por ter feito esse trabalho magnânimo, maravilhoso. Eu acho lindo isso que você está fazendo. Às vezes eu estou cantando em algumas igrejas e tem gente que faz libras. E, mano, quer ver eu me sentir o cara quando os caras das libras sobem e começam a fazer do lado do rap? Eu falo, mano, isso é muito louco. Muito obrigado pelo que você está fazendo. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Obrigado, Renê, ou Robson, pelo convite. Obrigado por me aceitar aqui. Desculpa pelas falhas técnicas aqui. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade. Tranquilo. Sem essas falhas. Mas obrigado por me ensinar, por nessa 1 hora deixar eu aprender contigo da sua vida e do seu jeito. Deus te abençoe. Obrigado mesmo. Amém. Foi uma troca muito rica. E o Silvio Moreira está fechando aqui com uma contribuição muito legal que vem ao encontro da fala do Emicida, do Lito, que a citação dele é do Emicida, dizendo assim, você é o único representante dos seus sonhos nessa terra. Ó, contribuiu. Que noite rica, hein? Noite de trocas, de aprendizado, momento mágico
para mim e para você que esteve conosco nessa live. Se você curtiu, se você ficou interessado, a gente acabou no nosso bate-papo, bem leve, bem descontraído, o Lito com a mente brilhante, destacou valores de equilíbrio, destacou valores de empatia, de humildade, de respeito, mas estamos citando aí 3 valores. Se você quiser conhecer os 10 valores, você vai lá no Robson René e baixa gratuitamente hoje os seus Segredos do Morro. Quero te agradecer, que Deus te abençoe rica e abundantemente, que seus dias sejam bons, que você cuide da sua saúde, cuide da sua família, cuide das suas emoções, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Vinícius, muito obrigado. Deus retribua a sua generosidade.